Então isso é karma, mas também você nascer numa família, o contrário de tudo isso é um karma terrível. Nessa era as famílias não estão estruturadas já. Difícil, né? Está uma bagunça muito grande. Então isso é um ponto de ama. Aishwarya, riqueza também é karma. Facilidades ou dificuldades financeiras. Às vezes facilidade demais também atrapalha, né? O Siddhartha, por exemplo, está com facilidade demais agora. Mas Siddhartha, tá, né? Eu não consigo ficar sério com o Siddhartha, eu tenho esse problema. Porque, mesmo eu lembro, o exemplo disso era o George Harrison, né? George Harrison, ele queria morar no templo, ele queria ser um devoto como todo mundo, mas ele era um Beatle, não podia, né? Porque o karma dele não deixava. Imagine, estava lá varrendo, um monte de repórter, bom karma. O bom karma também é um karma ruim, né? Tem uma piadinha sem graça que fala do karma bom e do karma ruim. Na verdade a piada não fala disso, mas a gente transformou, que fala do galo bom e do galo ruim, que uma pessoa foi no interior. Conhece essa piada? A pessoa foi no interior e estava tendo uma briga de galo. Ele tinha R$1.000, ele falou, vou apostar aqui, né? E perguntou para alguém da cidade que conhecia os galos, qual é o galo bom, né? Falou, o galo bom é o galo branco, seu branco e o preto. Aí, bom, R$1.000 no galo branco. Aí na hora da luta, o galo preto destruiu o galo branco, matou o galo branco e ele perdeu todo o dinheiro. Aí ele falou, pô, chegou no cara e falou, pô, perguntei para você qual era o galo bom, né? Falei, o galo bonzinho, era o branco, malvado, era o preto. Então o karma bom é o karma ruim, né? Porque quem está com muita grana, saúde, nem pensa em vida espiritual. O time que está bom não se mexe, né? Que a pessoa está tudo certo, eu não vou mexer com isso. Mas quando realmente a coisa aperta, você, né, busca. Lógico, tem pessoas que são muito especiais, vão procurar de qualquer maneira, mas de um modo geral o karma é uma coisa que é difícil lidar com isso. Tanto karma muito bom, karma muito ruim, então sempre equilíbrio é ideal. E eles previram isso, que Mandabhagya, nessa era, o karma vai ser complicado, e Ri Upadrutaha. E acima de tudo, as pessoas terão sérios problemas emocionais. Falaram isso há 5.000 anos. Que os karmas emocionais são os piores. Não, karma ruim de você fazer uma besteira e dar uma topada e quebrar uma perna e engessar, tudo bem. Mas o tempo todo, sentimentos e pensamentos e desejos estão gerando karma. Tem uma cadeia emocional muito complicada, né? Difícil lidar com isso, né? Assim, digerir tudo isso. Por isso que o processo da consciência de Krishna é bem interessante. Para quem já leu o Bhagavad Gita sabe, Krishna diz que ele é o fogo da digestão, né? Quem já estudou um pouco do Ayurveda sabe que a saúde de uma pessoa depende, assim, mais do que qualquer outra coisa, de uma boa digestão. Quem tem uma boa digestão tem saúde, tem energia, tem vitalidade, né? E Krishna fala que ele é o fogo da digestão. Agora existem outros fogos de digestão também. Por exemplo, você tem que digerir os problemas emocionais, os sentimentos e as dificuldades emocionais, né? E existe um fogo chamado Managni, o fogo mental. E o cantar do mantra, ele assim, alimenta esse fogo. E você ganha capacidade de digerir os problemas emocionais, porque senão eles acabam se tornando físicos, né? Interessante isso. E depois tem um outro fogo, que é o Gyanagni, porque também a gente tem que digerir filosoficamente os conceitos, os problemas, assim, tem que ter discernimento para lidar filosoficamente com as coisas, né? E o fogo que aumenta, que assim alimenta, o que alimenta esse fogo é o estudo das escrituras, Swadhyaya, que o Bhagavad Gita diz. Ler Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, cantar o Santo Nome, você está criando uma saúde perfeita, né? Digerindo tudo. Porque se você não digere também esse fogo intelectual,
as dúvidas, e a mental, e a dúvida de a pessoa assim, desanimada, e ela acaba desistindo, aí para de cantar, e para, não é? É muito sério isso também. Por isso que temos que estar sempre lendo, alimentando esse fogo, cantando, alimentando o fogo e comendo maniçoba e também para e vatapá. Hoje está bom vatapá. Então os problemas emocionais são os mais fortes. Hoje em dia só se fala disso, né? Tal da bipolaridade já virou até assim, piada, todo mundo tem, né? Hã? Já virou assim gíria, né? Me lembro de ter visitado uma devota que é bipolar e que é boazinha, porque tem gente bipolar que é bonzinha, e ela se casou, teve um filho, né? E eu pensei que ela tinha melhorado, né? A gente casou e tal, de repente ela melhorou. Foi muito engraçado. Eu estive lá na casa dela, dos pais, e ela não estava, eu tinha liberdade com os pais. Aí eu perguntei como é que ela está, né? Ela melhorou, casou, ficou melhor, tal, tinha problema de bipolaridade. Aí eu disse, ela piorou. Eu falei, como assim? Ela não casou e tal? Mas o cara é trifásico. Ela era só bipolar, casou com trifásico. Eu não tinha ouvido ainda essa do trifásico, achei ótimo. Aí o negócio ficou difícil, né? Então tá difícil, né? Essa questão emocional tá muito difícil. E aí eles falaram, poxa, diante disso, no futuro, na era de carne, então, né? As pessoas serão, recapitulando, preste atenção que vai cair na prova, tá? Duração de vida diminui, preguiça, facilmente desencaminhados, karma não muito bom e problemas emocionais, né? Então como vai ser, como essas pessoas vão ter vida espiritual? Quando elas vão estudar os Vedas, são tantos livros, Burini, Buri, Karmani, Shotavyani, Vibhaga, Shaha. Foi a pergunta seguinte que eles fizeram. Assim, tantos caminhos, tantos deveres, tantos processos, como a pessoa, Jatsaran Samudritya, quando ela vai extrair assim, a essência e conseguir aplicar nos dias de hoje, isso não vai ser possível, né? Difícil. E a resposta são 18 mil versos, né? Bhagavata, 18 mil versos, para chegar na conclusão que diz Kalidoshani Dherajan Astihi Komahanguna Kirtanya Eva Krishnasya Mukta Sangha Param Brajit. Não, eles sabem. Eu vou dar essa tradução, mas antes disso, antes de falar isso, eles disseram, olha, o que vai acontecer na Kali Yuga? Simples, Krishna vai vir com um sol brilhante, né? E ele vai resumir todo o conhecimento de milhares e milhares de livros num único livro. Chama-se Bhagavad Gita. Tudo que nós precisamos saber está nesse livro, né? Como lidar com esse mundo, o que é esse corpo, como um veículo valioso e como usar essas ferramentas a serviço da autorrealização, e o que é um guru, o que é ser um discípulo, como nos relacionar, o que é conhecimento, o que é yoga, o que é meditação, o que é controle dos sentidos e quais são os obstáculos, e tudo está num único livro. Nem precisamos. Prabhupada, no primeiro significado, do primeiro verso do Bhagavad Gita, ele fala, o Bhagavad Gita tem essa característica, tudo que você for encontrar em outras escrituras está no Bhagavad Gita, só que no Bhagavad Gita tem pontos que você vai encontrar só no Bhagavad Gita. Então é especial, né? Costumo dizer que melhor do que fazer vários poços rasos, ou seja, ler um monte de livrinho, primeiro capítulo de um monte de livro, é melhor fazer um poço fundo, né? Estudar o Bhagavad Gita mesmo, se tornar um gitólogo, se é que existe tal coisa. Tem os bibliólogos, como é que é? Bibliólogo? Estudante de Bíblia, como é que chama? Bom, entenderam a ideia, né? Realmente estudar o Bhagavad Gita, entender totalmente o Bhagavad Gita. Quando perguntaram para Prabhupada, os devotos no início estavam querendo estudar e fazer um curso, perguntaram para Prabhupada, você pode selecionar quais são os versos mais importantes do Bhagavad Gita? Prabhupada falou 700. Krishna não fala por falar, né?
Talvez o verso que a gente não dá nada, aquele verso vai salvar a nossa vida em algum momento. Tem que entender o Bhagavad Gita, estudar mesmo, é néctar, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente... Então eles disseram, Krishna vai resumir todo o conhecimento, e mais do que resumir num único livro, Krishna apresenta isso de uma forma altamente didática, né? Porque é um diálogo entre ele, a divindade suprema, não é? E uma pessoa que é o discípulo chamado Arjuna, que representa o nosso papel, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, né? Eu me lembro quando eu tive acesso ao Bhagavad Gita a primeira vez, meu irmão me deu, meu irmão é devoto, e tinha uma propaganda na época que dizia, por que ler um livro de 5.000 anos? Lembra dessa propaganda? E eu falei, pois é, né? Isso tem 5.000 anos. Aconteceu lá na Índia, estou no Rio de Janeiro, nada a ver. Uma batalha, eu estou na praia aqui, está tudo certo comigo, não tem batalha, eu estou na praia, passaram 5.000 anos, o que tem a ver comigo esse livro, meu Deus do céu? Engano, né? Quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, era eu mesmo ali. Você tinha que ler para superar o Fluminense. Superar o quê? O amor pelo Fluminense. Amor pelo Fluminense. Ou seja, você começa a se ver ali como Arjuna, com dúvida, fraco, e sem saber o que fazer, querendo desistir, e pensando materialmente, porque Arjuna representa isso ali, alguém que olha para tudo e vê tudo do ponto de vista material, e só prevê o mal, né? Hoje em dia a psicologia fala muito disso, de você ressignificar a vida, né, das pessoas, e foi isso que Krishna fez, porque se você olhar no início do Bhagavad Gita, Arjuna revelou o que para ele representava aquilo, qual era o significado daquilo. Eu vou matar, eu vou para o inferno, eu só prevejo o mal, o pecado, eu vou destruir, né? Aí depois de uma conversinha com Krishna, o significado era outro, ele entendeu que, poxa, eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus, minha vida é totalmente auspiciosa, e ele se tornou iluminado. Isso é um dos pontos mais importantes do Bhagavad Gita. Prabhupada diz isso, que antes de ouvir o Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro, e depois de ouvir o Bhagavad Gita, ele continuou sendo guerreiro, porém um guerreiro iluminado. Não mudou nada. E no início do Bhagavad Gita, também Arjuna representava aquela ideia equivocada de que vida espiritual significa você fazer mudanças externas, né? Ou seja, eu não quero mais ficar aqui em Kurukshetra, eu quero ir para a floresta. Eu não quero mais ter esse dever de lutar, eu quero ser um mendicante, coisas assim, né? Mudanças externas. E o que Krishna fez? Você não precisa mudar nada, só muda a consciência. Isso foi isso. Então todos nós aqui temos aí um trabalho, uma família, um convívio, ninguém precisa mudar absolutamente nada, só tem que se tornar consciente de Krishna, porque em consciência de Krishna qualquer situação é perfeita, não tem nenhum problema. O Prabhupada dizia isso, o mundo é perfeito, não falta nada, falta consciência de Krishna. E para nós nos tornarmos conscientes de Krishna, a primeira coisa é estudar esses livros. O Prabhupada dedicou a vida dele para passar a consciência de Krishna plena que ele tinha para nós, né? Então é muito acessível, né? É muito acessível, mas aí, como eu disse, são 18.000 versos e Sutta Goswami vai explicando todo o processo da consciência de Krishna, até que finalmente ele no último, no finalzinho, existe esse verso que eu mencionei, Kali Doshani Deraja, dizendo que Kali Doshanidhe, que no final das contas esse mundo, essa era, Kali, era de Kali Doshanidhe, um oceano de perigos, né? Um oceano de obstáculos, um oceano de defeitos e de dificuldades. Nós estamos assim, boiando, né, em coisas terríveis, lidando com tanta impureza. Mas ele diz, ainda assim, Astihi, ainda assim, Ri, existe Eka, uma única, Mahanguna, grande qualidade, que é Kirtanya Eva Krishnasya. Quem canta o nome de Deus, Mukta Sangha, se livra
da associação com Kali, né? E Parambrajet, e atinge a morada suprema, simplesmente por cantar. Assim, para nós é surpreendente ouvir isso. A gente fica pensando assim, poxa, mas só cantar? É só cantar. Mas não tem uma coisa mais complicada, não? Não precisa plantar bananeira, não? Não precisa, é só cantar. Porque o cantar, ele oferece desde o início, né, associação com Deus. Imagine. Como eu disse também, citando os sábios, eles perguntaram qual a essência de tudo, porque são tantos caminhos, mesmo caminhos autorizados, caminhos espirituais, assim, fidedignos, só que são caminhos muito longos e sinuosos, e tudo bem que em última análise todos os caminhos querem conduzir a pessoa a Deus, mas muitas vezes no meio do caminho você se perde. Agora, cantar Hare Krishna, você já começa desse ponto, de ter contato com Deus no primeiro momento já. Imagine, então para que passar por tanta coisa, né? Como no Bhagavad Gita, Krishna também fala, no capítulo 13, sobre a superalma, sobre o yogi que realiza a superalma dentro, ele faz muita austeridade. Aí Krishna fala, é possível compreender a superalma através de meditação, através de Sankhya, tornar-se um grande erudito, compreender, analisar todos os elementos. Ele dá alguns processos místicos e depois ele fala, ou então ouvir de uma autoridade, que é muito mais fácil do que você fazer tanta coisa, né? É como se você vai no banco, tá uma fila enorme no banco, você pode entrar na fila, mas de repente na primeira na fila tem um amigo seu lá, aí você chega lá e, tudo bem e tal, pá, né? Coisa feia, né? Exemplo feio. Então o Prabhupada está no começo da fila, para que a gente vai ter que, né? Pois ele fala, se você ouve uma autoridade, você também vai compreender o absoluto. É muito mais fácil, né? Então na Kali Yuga é isso. Krishna certamente ele veio há 5.000 anos e ele apresentou todo o processo, mas ele representou assim o Dharma, diríamos assim, que você tem que abandonar tudo e se render, que aí eu vou salvar você, né? Que é uma coisa bem racional, diríamos assim, né? Mas não deu muito certo, porque na Kali Yuga ninguém conseguiu. Aí ele voltou no sentimento de Radharani, e aí não foi a coisa racional, né? Foi a coisa mais seu coração, né? Aí a mãe fala, tudo bem, você se rende, mas eu vou me render, né? Que Chaitanya foi o contrário, né? Quando falou, você tem que abandonar e se render, você não precisa se render não, eu ofereço para você gratuitamente. E agora mesmo em Manaus a pessoa perguntou para mim, então o que eu faço? Eu gostei, me atraí, o que eu faço? E a resposta qual é? Pega, simplesmente aceite, tem muito o que fazer, está tudo aí, aceite, começa a ler, começa a cantar, não precisa seguir nada no começo, se preocupar com abandonar isso, abandonar aquilo, isso é uma coisa natural, isso é natural. Há pouco tempo também, à noite, abri lá a biografia de Prabhupada, sempre gosto de fazer isso antes de dormir para ler um pouquinho. Um professor de yoga nos Estados Unidos chegou para Prabhupada e falou, Prabhupada, eu quero avançar espiritualmente, estou com urgência, quero avançar, o que eu faço? Talvez a gente responderia, para de comer carne, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Prabhupada foi super amoroso, falou, não se preocupe, se você quer avançar, aqui já está no seu coração, ele vai te ajudar, você tem que só manter esse desejo, não se preocupe, fique tranquilo. Assim, uma resposta super amorosa, super assim, sabe? Então é isso, Krishna é totalmente atrativo, o processo tem que ser uma coisa agradável, e os votos tem que ser uma coisa que desçam redondo, né? Desce redonda, né? Passa uma coisa que você engasga, né? Coisa que é legal, bacana, gostei, curti, né? Porque se a gente não mudar o nosso paradigma da vida, a gente não vai mudar os nossos hábitos. É besteira tentar parar disso. Se você não mudou a visão, a hora que você mudar a visão, os seus hábitos mudam. Não é verdade? Então, consciência de Cristo é isso, mudar o paradigma, entender
que a gente está fazendo aqui, e perceber Krishna, e se associar com Krishna, e meditar em Krishna no sentido de trazer os ensinamentos de Krishna para dentro da gente e fazer essa transformação interna. Então isso aí é muito simples, não é uma coisa tão complicada, é aceitar a misericórdia, naturalmente. Eu costumo dizer isso, ninguém abandona seus maus hábitos, são os maus hábitos que nos abandonam, quando a gente está contra a cabeça já, né? Eles vão embora, eles já não combinam mais com a gente. Então a consciência de Krishna é algo muito amoroso, é algo muito fácil, e a prática de cantar então é uma coisa que todo mundo tem total facilidade de... Agora, acho que desligou, porque de meia hora desliga, não? Tá. Agora mesmo há talvez 3, 4 semanas, já não me lembro, participei de um evento lá em São Paulo, não sei se vocês viram no Facebook, Holi Festival, Festa das Cores, né? 40 mil pessoas cantando Hare Krishna. 40 mil, sem exagerar. A gente estava tocando, eu que abri o evento cantando Hare Krishna. Aí foi incrível que uma hora eu pedi para todos os músicos parar de tocar. Para ouvir as vozes. Aí todo mundo canta. Que coisa, né? Tudo cantando numa boa, feliz da vida, assim. Vocês adoram cantar Hare Krishna. Não sabe que é uma coisa boa. Vocês adoram os papos nossos. A gente só tem que não querer enfiar as pessoas numa caixinha, né? Não passar essa coisa estereotipada, porque não é isso a consciência de Krishna. Nunca foi e nunca será. Se a gente sente a importância de estar numa caixinha, legal. Mas Prabhupada dizia, você tem que ser estrito com você e tolerante com os outros. Não querer botar os outros na caixinha. Tem um momento delas, né? Mas não se dá. O que você acha disso? Sério? E a Savanubhuti, o que acha disso? Porque eu tenho a impressão clara que uma cidade como Belém tem milhares de pessoas que não teriam a menor dificuldade de se tornarem devotos de Krishna, mas sem essas imposições de regras. Isso vai acontecer, é a nossa filosofia, o gosto superior. Então eu acho que a gente tem que, assim, dar um jeito de apresentar a coisa de uma forma mais atrativa, né? O que você acha? E o Atladana, o que acha? Eu acho que é também uma visão limitada que a gente tem de Krishna, né? Porque a consciência de Krishna é completamente universal. Esse projeto Lapidar, que o Shridhar vai perguntar para mim, eu vou responder daqui a pouco, nem precisa perguntar mais, por exemplo, tem um grupo Lapidar em Petrolina, que é pessoal da Gnose, que está praticando, fazendo estudo. Tem um grupo de cristãos lá em Londrina, essênios, que estudam o Evangelho essênio da paz. Tem um grupo de daimistas super sérios, entendeu? É universal. Quando você não quer mexer, converter ninguém, respeita... A consciência de Krishna é algo totalmente natural. Todo mundo pode apreciar muito.
Então essa coisa da caixinha é a gente não pode botar a Krishna numa caixinha, não é isso. Voluntariamente a gente pode se posicionar de uma maneira de se proteger, obviamente, né? Mas não é isso que a gente tem que apresentar para as pessoas. Quando elas percebem, já parei com isso, parei com aquilo, já não me interessa mais. Então é o que Krishna diz no Bhagavad Gita. Se Krishna não falasse isso no Bhagavad Gita, sim, né? Mas ele diz, abandone e se renda. É uma coisa, se joga, né? É uma coisa, não é regrinhas que vão nos salvar. A gente tem que desenvolver uma relação espontânea. Às vezes, essa coisa de tudo é maia, tudo pode, não pode, tira a sua espontaneidade, sua relação natural com Krishna, porque você fica muito engessado, né? Tem alguém vindo a primeira vez? Não, né? Assim? Só ela? Não, né? Primeira vez? Já está com o Bindi ali, né? Perguntas? Alguém quer fazer uma pergunta? Comentários? O quê? Eu falava sobre as pessoas dessa era, no caso, da Yuga, e falava sobre que não tem karmas muito favoráveis, né? Você falava que o karma, bom karma, ele se manifesta em algumas coisas, né? Você falou sobre nascer numa família boa, ter prosperidade aí. Quais são os outros exemplos? Educação, inteligência, né? E saúde. Família, facilidade com desenvolvimento econômico, né? Inteligência, saúde e beleza física. Tá bem, cara? Jamashvarya Shutashibi. Bem lembrado. Pois não? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais, boa noite, primeira vez que eu ouço. Eu queria que o senhor explicasse mais a questão do conteúdo e da forma do conteúdo. E às vezes a gente vê muita forma, mas aí a gente acaba falando do conteúdo. E às vezes tem conteúdo e não faz questão da forma, porque às vezes a forma também é uma forma de você buscar as pessoas para movimento, você buscar as pessoas para a consciência de Cristo. E às vezes tem a forma, mas não tem o conteúdo. Aí a pessoa assim. Quando Krishna fala das 26 qualidades, tem uma interessante que é Arjavan, que significa retidão, no sentido de que você tem que ser coerente com o que você fala, com o que você é, né? O seu comportamento com o seu discurso, né? Você tem que cada vez mais diminuir o espaço entre o que você se apresenta a ser e o que realmente você é, né? Então, quando o Prabhupada começou o movimento, se vocês conhecem um pouco da história, inclusive agora na casa de vocês, eu vi lá na cozinha uma foto de Prabhupada, que está sentado naquela cadeira de balanço branca, né? E tem uns brahmacharis atrás, mas devotos, eles estão juntos, assim, fisicamente encostados um no outro. Se você vê, entender a história da ISKCON, vendo pelas fotos, você vai ver que até o momento que os primeiros devotos foram para a Índia, até ali, todos estavam muito juntos, eram uma família super unida. Depois os devotos foram para a Índia, trouxeram um pouco de radicalizaram, que Prabhupada não fez isso, né? E aí você vê que as fotos vão separadas, e já começaram a ter uma certa maldade, assim, que as pessoas toda hora perguntam, por que isso, né? Porque as pessoas inteligentes, elas sabem disso, que não adianta só você separar fisicamente. Não é isso que vai resolver o problema. Lógico, a gente tem que ter alguma organização, mas espera aí, né? Achar que isso a gente chegou em algum lugar, isso também cai na categoria da forma e não do conteúdo. Então, no início,
também, falando dessas fotos, a gente vai ver muitos devotos que usavam roupas comuns, que trabalhavam, inclusive quando Prabhupada foi a primeira vez, voltou para a Índia, um devoto chamado Kirtanananda foi com ele. E ele estava de terno, tem uma foto famosa, a fila, ele de terno, devoto e de Sikha. Prabhupada pediu para ele montar terno. Um dia desse eu estava na casa de um devoto e eu peguei um livro para ler de um discípulo de Prabhupada chamado Hayagriva, que já faleceu. E fiquei impressionadíssimo com um ponto. Hayagriva, ele era professor universitário de história muito inteligente. E ele conta suas memórias dele da primeira visita à Índia, Vrindavana. Como foi, né? Era meio no início ainda do movimento, talvez 3, 4 anos, não sei. Mas o que me chamou a atenção é que Prabhupada pediu para ele dar aula lá em Vrindavana, diariamente, de paletó e gravata, em Vrindavana. Nós não estamos nem falando do Ocidente, porque o Prabhupada entendia que o ocidental vestido de paletó e gravata ia causar um choque, falando da consciência de Krishna. Então você vai encontrar duas classes de instruções de Prabhupada, a favor dessa roupa, mas também a favor de uma roupa comum. Você falou que às vezes a forma pode atrair as pessoas, mas as pessoas que se atraem por essa forma, talvez nem sejam as melhores pessoas. E também, o que atraía há 40 anos atrás, hoje em dia pode ter mudança. Por quê? Existia uma janela cultural, há 40 anos atrás, a coisa da contracultura, que o exótico era atrativo. Hoje, o exótico não é tão atrativo. Por exemplo, mesmo quando entrei no movimento de 79, eu quis dizer, quando Prabhupada chegou, foi em 65, o movimento começou em 66, né? Hoje eu vejo que as pessoas com capacidade de entender o Bhagavad Gita, que podem estudar e aplicar e, sabe, serem devotos do ponto de vista ideal, diria, essas pessoas estão estudando, estão trabalhando, estão inseridas na sociedade. Quando o Prabhupada chegou, as pessoas com capacidade de entender estavam tomando LSD, morando nas praças, abandonando tudo. Já não dava para trabalhar com eles. Então você tinha que criar um movimento e tinha que ter um subterfúgio para criar uma identidade neles, já que eles queriam uma coisa contra a cultura. Mas hoje mudou. O mundo mudou muito. De 5 anos para cá, eu já sinto muita diferença. Então, o que a gente tem que entender, isso é explicado no Néctar da Devoção, um livro importante, que tem pontos que são imutáveis. Isso chama-se Siddhanta, filosofia, você não pode mudar. Mas tem variáveis, pontos variáveis, que você precisa fazer uma adaptação. Prabhupada fez. Porque 2 problemas nós temos para sobreviver ou para progredir. O maior deles é mudar aquilo que é imutável. Isso aí é morte total. Mas o outro é você não adaptar aquilo que é adaptável. Isso também trava. Então você tem que, né? E você hoje, por exemplo, vê um momento, está num outro momento, você vai encontrar vários mestres tendo uma visão diferente, como aplicar. Isso é natural, a variedade é bem-vinda, eu acho, contanto que todo mundo se respeite, né? E não acha que é dono da verdade. Mas o que eu queria dizer é que mesmo que existam pessoas que pensam completamente diferente hoje em dia, se você juntar essas pessoas e a gente for discutir a filosofia, ninguém tem dúvida. O Siddhanta, Prabhupada passou para a gente de uma forma tão perfeita, ele protegeu o Siddhanta de um modo tão perfeito que ninguém tem dúvida. Qual é o mantra cantar, que horas acordar, sabe, a filosofia em si, é muito claro isso. E só Prabhupada poderia fazer isso. Ele fez com muita preciosidade. Agora, os detalhes, inclusive eu acho que quando a Era Dourada, a gente sabe que a Era Dourada está entrando e tal, acho que é uma ilusão achar que todo mundo vai ser um Gaudiya Vaishnava, usar essa roupa. E acho que era, na época que tinha cultura védica, tinha muita gente que adorava Krishna, mas tinha adoradores de semideus, tinha de tudo. Então a gente tem que conviver com essa variedade e respeitar a posição das pessoas. Por que que os Vedas falam de 3 caminhos? Karma, Jnana e Bhakti. Porque tem muita gente que não é capaz de seguir Bhakti. Então por que a gente vai querer dar um modelo que a grande maioria não vai ter capacidade de seguir? Porque a gente não... Isso é védico, né? Karma, Jnana e Bhakti.
Tem pessoas que... E aí o que acontece? Se a pessoa não tem capacidade de seguir Bhakti e entende que tem que seguir Bhakti, porque não dão outra opção, então vai se apegar mais à forma, à roupagem, a coisa imitativa. E o que acontece? Talvez uma grande maioria, se você tirar a roupa, tirar a cante ou tirar a sica, lá dentro tem uma pessoa igual a qualquer um, o mesmo problema que todo mundo tem, trabalhando para controlar os sentidos, às vezes nem respeitam tantas pessoas, nem são tão honestos, às vezes nem cuidam bem dos filhos, sabe? Então para que achar que eu estou numa posição só porque eu vou ter uma roupa? É um perigo, a possibilidade de delirar também é muito grande, você achar que você, né? Eu costumo dar o seguinte exemplo: o sapo, né? O sapo não tem rabo, não é verdade? Mas quando ele era um bebezinho, ele era um girino, o girino tem um rabão. Aí você vai pensar, bom, se o girino vai se transformar num sapo, e o sapo não tem rabo, muito simples, eu vou cortar o rabo do girino. Se você fizer isso, você vai matar o girino. Então o devoto puro de Krishna, certas coisas ele já está em outro nível. Mas se a gente imitar e não trabalhar com as coisas, ele não vai chegar lá nunca. É uma armadilha isso. Entendeu? E aí você vai se auto-enganar mesmo. Então eu acho que consciência de Cristo significa respeitar a si próprio e a Deus. Mas você tem que se respeitar também. Senão, querer, né, se apegar a um aspecto externo para inglês ver, no fundo você sabe que não é isso. Não é isso que, entendeu? Que funciona. Então acho que não temos que, assim, atrair as pessoas pelo aspecto externo. Pode ser bom, mas você vai atrair um tipo de pessoa que, não sei, porque essa mesma pessoa, se ela cristalizar uma mentalidade neófita, e depois do tempo ela é uma pessoa antiga e começa a ser porta-voz nosso, e uma pessoa inteligente se aproxima, sabe? Dá para entender o que eu estou querendo dizer, né? Então temos que ser cuidadosos, né? Temos que ser cuidadosos. Acho que a consciência de Krishna, ela funciona no modo da bondade. Se uma pessoa não tem essa capacidade de se tornar no modo da bondade, vai ser muito difícil para ela. Eu costumo dar exemplo de você pega o avião e aí o comissário manda desligar todos os aparelhos eletrônicos, que o avião, né, vai decolar, e depois quando o avião decola, imediatamente o comissário pega, agora vocês podem ligar o celular, mas no modo avião. Porque o modo avião não interfere no funcionamento do mecanismo. Se você ligar o celular no modo da paixão, o voo vai ser turbulento. Se você ligar o avião no modo da ignorância, o avião cai e morre todo mundo. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você pega o Bhagavad Gita e lê aqueles versos maravilhosos, como seguir isso se você não estiver no modo da bondade? Na paixão ninguém segue. Na ignorância então nem se fala. Como cantar japa na paixão? Você não consegue, você vai largar japa para fazer alguma coisa. No modo da ignorância, pior ainda. Nós temos que nos promover ao modo da bondade. E o modo da bondade se caracteriza pela filosofia, pelo conhecimento. Então o conhecimento amplo vai capacitar a gente a incluir todo mundo e não criar um formatinho. Prabhupada disse, o movimento vai ter que deixar de ser um movimento para se tornar uma sociedade. Então insistir num formato, diríamos assim, estereotipado, é insistir que o movimento não se torne uma sociedade e que a gente exclua a maioria das pessoas. Conteúdo é que é legal, a forma, sim, isso é tão importante. Porque às vezes as pessoas, às vezes, assim, no entender, né? Às vezes as pessoas, às vezes, têm até conteúdo, mas acabam não se ligando nesse conteúdo. Eu acho que nossa melhor mercadoria é o conteúdo. O produto melhor que a gente tem não é a forma. A forma tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e se gostar ou se não gostar não vai fazer diferença, mas a filosofia vai. Se a pessoa gostar
e aplicar, aí ela vai fazer diferença. Então, nosso produto que a gente tem que oferecer é a consciência de Cristo, que é o que o Prabhupada fala. O mundo tem tudo, mas não tem consciência de Deus. Não é que o mundo vai ser resolvido se a gente usar um tipo de roupa, um tipo de corte de cabelo, que o mundo está salvo. Não tem nada a ver. Não é isso que vai salvar o mundo. Vamos falar em meditação em Deus nos momentos difíceis que a gente vê. Nos tempos difíceis. É isso, né? Quê? Não ouviu a pergunta. Pode fazer ela mais alto? Como falar de Deus, meditação em Deus nos momentos difíceis, nos tempos difíceis, né? A palestra nos tempos difíceis. Então, a consciência de Krishna, ela já naturalmente, ela é assim mesmo. Quando uma pessoa se torna consciente de Krishna, onde quer que ela esteja, ela não vai mudar a sua consciência. Uma vez o Prabhupada perguntou para os devotos, ele chamou os devotos do quarto e perguntou: o que uma máquina de debulhar milho faria no mundo espiritual? Aí ninguém entendeu, né? Você, Prabhupada. Aí ele respondeu: bom, ela vai debulhar milho, que a única coisa que ela sabe fazer é debulhar milho. Então, uma pessoa que se torna um devoto, você botar ele é um devoto. E o exemplo, a nossa Bíblia, ou seja, o Bhagavad Gita mostra o quê? Mais difícil do que a posição de Arjuna não teve. Ele tinha que matar. E ele não tinha só que matar, ele tinha que se defender de um exército muito maior que o dele. Não é só matar. Não é só, então aperta o gatilho. Não era isso. Era uma luta difícil ali. E ele conseguiu. Inclusive o Bhagavad Gita desmistifica essa ideia de Samadhi, porque Arjuna atingiu o Samadhi no campo de batalha. Não teve que ir para os Himalaias e abandonar tudo e se retirar. Não era disso. Cumpriu com o dever dele, como todo mundo aqui pode cumprir o dever e está em Samadhi, pelo menos um Samadhi dentro da nossa capacidade, está sempre pensando em Krishna, se comportando sob a orientação do Bhagavad Gita, porque você pode ter um patrão horrível, um ambiente de trabalho horrível, não importa, você vai agir de modo a agradar a Krishna. Seu patrão é Krishna, onde quer que você esteja, a empresa que você trabalhar, o seu patrão é Krishna. Você vai agir para agradar a Krishna, você vai ser honesto, vai ser amoroso, vai fazer o melhor possível para agradar a Krishna. Então a consciência de Krishna, uma vez entrando dentro da gente, nada nos atrapalha. Eu sempre me lembro lá em Vrajabhumi, o templo antes era no lago, né? Tem aquele lago. E era muito comum, pessoas se hospedam lá, e alguém chega com um filho pequeno, 4, 5 aninhos e tal, aí depois do Kirtan tinha uma palestra, e a mãe sentava para assistir a palestra, com o filhinho do lado, aí dava 5, 10 minutos, o moleque saia fora, ia brincar, cheio de marrequinho ali e tal, né? E você via claramente a mãe prestando atenção na aula, mas ela tinha um outro canal, totalmente atenta no filho, porque na beira do lago pode acontecer qualquer coisa. Então, porque a mãe tem amor pelo filho, nesse exemplo, a mãe tinha amor pelo filho, ela não esquecia do filho, mesmo ouvindo uma palestra. Ou seja, quando você desenvolve apego a Krishna, amor a Krishna, consciência de Krishna, onde quer que você esteja, você vai ter um canal em Krishna. Você não sabe, não tem problema. Você vai estar meditando, porque você se tornou consciente de Krishna. Prabhupada fala que nós não devemos nos tornar um meditador convencional. Não é que, eu vou meditar em Krishna das 8 às 9 e depois eu vou trabalhar, e a vida é mundana mesmo. Não. Eu gosto do exemplo da caridade, né? Que às vezes um político totalmente impiedoso faz caridade eventualmente, mas não é caridoso. Mas lá, 4 em 4 anos, ele dá uma Kombi lá para a comunidade e bota 50 faixas agradecendo ele mesmo, né? Obrigado, vereador, você é demais. Ele não é caridoso, mas ele faz caridade. E aí depois você conhece uma pessoa caridosa, bondosa, incapaz de negar ajuda para alguém. Outra coisa, ela é caridosa, é que ela faz caridade. Então quando a pessoa pergunta, vocês fazem yoga? Eu sempre me lembro disso. Porque as pessoas pensam que yoga é uma coisa que você faz, ou meditação é uma coisa que você faz. Não é, você se torna. A gente está meditando, quando a gente está cozinhando para quem? Estadeu? Não é? Tudo é para Krishna. A gente oferece tudo para Krishna. Está fazendo, então, é uma meditação
muito fácil, quando você coloca Krishna na vida, é um fato, não precisa mudar nada. E dá ímpeto, porque tem dias que a gente está cansado, tem dias que é austero, e se você não está fazendo para Krishna, esses dias são 50 vezes pior. Mas se é para Krishna, poxa, né? Estou fazendo, mas no final das contas não é uma coisa material, que eu vou vender, que eu vou... É um serviço, as pessoas vão tomar praçada, elas vão, sabe? Aí é outra coisa, né? Totalmente outra história. Então é isso, a gente tem que agir para Krishna, tem que se tornar consciente de Krishna, e quanto mais a gente puder ler e cantar, né? Porque a leitura, para mim, é talvez o ponto mais importante. Agora, o cantar é para você salvar aquela leitura, né? Senão você não salva no seu HD se você não cantar. Cantar ajuda a salvar, né? Então é só praticar o que o Prabhupada nos passou, e a gente vai estar sempre meditando e cantando Hare Krishna ou não. Quando eu leio um verso do Bhagavatam, para mim é uma meditação, até mais do que cantar Hare Krishna. Eu sinto uma meditação dirigida, né, pelos grandes sábios, né, a reflexão, como aplicar isso. Então, por isso o Prabhupada queria que nós nos associássemos sempre. Eu peguei um dia desses, conheci uma pessoa num voo que ela era do AA, Alcoólatras Anônimos, e eles fazem um trabalho muito interessante. Muita gente se livra da bebida por causa deles. O trabalho tem 12 passos, eu já sabia um pouquinho sobre eles, né? E aí ele me comentou que ele estava há 15 anos limpo. Eles usam esse termo quando conseguem se livrar do problema, né? 15 anos limpo. Aí achei legal, eu conversei, fiz outras perguntas para ele e tal. Depois eu comentei, pois é, né? Você já está 15 anos no AA, que coisa legal. Ele falou, não, eu estou 17. Eu falei, mas você não está 15 anos limpo? Eu falei, os 2 primeiros anos eu não consegui ficar limpo. Eu caí e bebi. Eu falei, por quê? Ele falou, porque toda semana eu tinha que ir numa reunião falar a mesma coisa. E ouvir as mesmas coisas. E eu não estava achando que isso era importante, eu não ia. Aí eu caía. Depois que eu entendi que eu tinha que toda semana ouvir a mesma coisa, nós não somos o corpo, temos que cantar Hare Krishna, as mesmas coisas, aí eu não caí mais. Aí onde quer que eu vá, eu procuro e vou lá e dou o meu testemunho. Senão, sabe, os vírus não param de vir, você tem que atualizar. Então tenho que ouvir todo dia não, pelo menos regularmente, a mesma coisa, todo dia, né? Vai ter que ler sempre, né? Pelo menos uns versos, e olha isso, não perde o foco, né? Então é um samadhi que a gente tem que manter. Isso é um samadhi, é um transe. Outra coisa que esse cara me falou, que eu acho interessante, compartilhar com vocês, é que eu perguntei todo mundo, né, se livra, se salva mesmo, como é que é? Ele falou, não, tem um tipo de pessoa que não se cura. Eu falei, quem? Aquele que culpa os outros da sua doença. Legal, hein? Essa é a maior maia, né? Se culpa os outros, já era. Você não sai do lugar. Muito bom isso, né? Se sentir vítima, né? O Prabhupada fala muito disso. O devoto sofre, ele acha que tinha que sofrer muito mais, que isso é tão bondoso. E é verdade. Quem está na vida espiritual, qual é o sofrimento que a gente tem? Uma coisa tão pequena. Tem até uma coisa engraçada. Eu estava meditando nisso, que a vida espiritual é prazer, é néctar o tempo todo. Às vezes tem um probleminha. E a vida material é muito problema. E às vezes tem um prazerzinho. Eu estava meditando nisso, fui para o Paraguai. Eu cheguei lá, me hospedei na casa de um pessoal. Aí fui tomar banho. Acho que tinha uma gambiarra lá no chuveiro. Aí caía água quente, mas tinha umas gotinhas de água fria que caíam. Falei, pô, é isso, né? Vida espiritual. Um banho de água quente, mas umas gotinhas de água fria caindo das costas. Aí eu falei, pô, quer saber? Eu vou tomar banho frio. Aí desliguei o chuveiro. Aí Krishna aprontou uma comigo. Porque caía água fria, mas tinha umas gotinhas de água quente. Não sei de onde vinham essas gotinhas, né? Que seria a vida material, né? Aí eu fui lá, liguei a água quente, tomei o banho quente e me desviava das gotinhas. Dá para desviar. Então na vida espiritual é assim. Dá para desviar. Esse sempre é bom. Então
Então, isso é transe, né? Isso é samadhi, né? Uma meditação. Né? E tudo, toda a meditação, todo você tem como pescar ideias e entender aquilo que você está lendo na prática. Né? Sim. A gente vê alguns setores da sociedade que não mudaram ainda. Tipo assim, a educação, A sociedade? alguns aspectos. Não temos problema com a sociedade, o problema somos nós. A gente tem que estar preocupado com nossos setores, a nossa mudança, os nossos problemas. Lógico, se tivéssemos a capacidade de consertar e não o fizéssemos, tudo bem, mas não temos, então vamos cuidar da gente. Sim, mas você não consegue cuidar disso. É como na época das eleições, todo mundo só falando disso, meu Deus. Não temos isso. Olha, o problema do mundo não é que está faltando água na cantareira, ou que educação. O problema do mundo é que falta amor a Deus, consciência de Cristo. É a ilusão achar que se tudo estiver resolvido, eu vou cantar Hare Krishna. A gente tem que estar preocupado com a gente, sinceramente. Se você puder fazer algo, ótimo, mas se não puder, vai ficar só se lamentando. Para quê? Esse mundo nunca vai ter uma situação ideal. Nunca teve. Nesse mundo passaram milhares de pessoas muito inteligentes, cientistas, filósofos e reis. E o mundo, 2014, deveria ter reunido tanta experiência. O mundo era para estar muito bom. Mas por que não está? Porque não investiram na vida espiritual. E não é uma coisa que você vai convencer o mundo. Você tem que fazer. Então tem aquela frase que você encontra no para-choque dos caminhões. Tá ruim, mas tá bom. Já ouviu essa? Tá ruim, mas tá bom. Você tem capacidade, sabe? Tem que ficar bom dentro de você. A verdade é muito simples. Quando você está bem, está tudo bem. Quando a mente acalma, tudo fica calmo. Se a mente não se acalma, nada está bom. Não é verdade? A mente ficou calma, está tudo certo. Ok. Alguém mais alguma pergunta? Você tem certeza que está filmando? Tinha